Olá, muito bom dia, boa sexta-feira. A gente já inicia aqui o nosso Matina com imagens ao vivo da Avenida Washington Soares aqui em Fortaleza. Como você pode ver, o trânsito flui bem, tranquilo aí neste exato momento, tá? Boa sexta-feira, eu espero que você fique comigo até as 9h30 da manhã, o horário final que vai o nosso Matina, porque a gente preparou um programa bem interessante para você que está em casa. Fique comigo, se você puder ficar só um bloco, a gente agradece. Se você puder ficar o programa inteiro também, a gente vai ficar muito feliz, porque você está aí do outro lado. Hoje, sexta-feira, a gente vai fazer um Matina especial sobre eleições, tirando todas as suas dúvidas sobre o pleito que vai acontecer nesse domingo, dia 2 de outubro, onde você, eleitor, vai escolher o seu prefeito e os seus vereadores. Então você fique atento, daqui a pouco eu vou conversar com a Lorena Belo sobre o Disque Eleitor, quais são as dúvidas sobre locais de votação, enfim, o que é que você ainda pode ter de informações do TRE ainda nesse final de semana, tá? Vamos conversar também com o nosso cientista político, nosso sociólogo, nosso filósofo, o professor Sidney Guerra. A gente vai daqui com dois tipos de eleitores, que a gente vai fazer um debate aqui, um que vai votar pela primeira vez e outro que já vota mais vezes, e vamos saber o que é que eles esperam aí do futuro prefeito aqui de Fortaleza. Você não pode perder. E um tema bastante pedido, inclusive por você, telespectador, foi sobre pensão alimentícia. Daqui a pouco também, já nesse primeiro bloco, a gente vai conversar com a doutora Ângela Sobreira. Ela vai falar tudo sobre isso, inclusive você pode ligar, participar e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? E é claro que tem o nosso jornalismo que deixa sempre você muito bem informado com as notícias da manhã, tá? Seguinte, eu vou chamar a nossa vinheta e daqui a pouco aqui no nosso sofá a gente já inicia falando sobre pensão alimentícia. Rodou. Eu quero passar, pois o som não está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! Oba, oba, oba. Nossa! Muito bem, a gente está de volta aqui, a gente já começa o nosso primeiro bloco aqui do Matina falando sobre pensão alimentícia, mas eu gostaria muito da sua participação e da sua interação, porque pode ser que eu esqueça de alguma pergunta e você de casa pode me ajudar a fazer parte aqui da nossa plateia interativa. Portanto, você pode ligar para o 85, coloca o DDD, inclusive se você estiver fora, nos assistindo aí em outro estado, bom dia, muito obrigado pela sua companhia. É tão baratinho o DDD hoje, é quase o preço de uma ligação local. Tá aí, ó, 8534861721, 8534861721. As nossas linhas já estão abertas, aguardando a sua participação. A nossa produção vai ter o maior prazer em atender você, tá? Ó, então assim, enquanto eu aguardo, a gente vai falar já nesse primeiro bloco aqui sobre pensão alimentícia, tudo que você precisa saber. E quem está aqui do meu lado para tirar todas as nossas dúvidas, mais uma vez, eu fico muito feliz em recebê-la, é a doutora Ângela Sobreiro, que é juíza da Vara da Infância aqui de Fortaleza. Doutora Ângela, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Léo. Prazer em recebê-la mais uma vez. Eu digo só que a senhora custou muito a voltar. Ah, que bom, eu também já estava com saudades. Pois é, porque a doutora Ângela é uma simpatia e vai falar tudo pra gente sobre isso. Doutora Ângela, vamos começar, porque esse inclusive foi um tema pedido pelos nossos telespectadores. Da última vez que a senhora veio aqui, os telefones não pararam aqui da nossa produção. Vamos conversar falando sobre essa nova pensão alimentícia. O que é que difere um pouco da antiga? Na realidade, essa expressão nova é ampla demais. Não houve uma alteração tão substancial que possa ser considerada nova. O que nós tivemos foram algumas inovações, tanto na forma quanto na amplitude, no alcance da execução de alimentos. Sim. A pensão alimentícia em si, ela não sofreu nenhuma substancial alteração, a não ser o fato de que agora eu já posso até alcançar os salários dos alimentantes, que isso antes não era possível. E o fato de que na execução de alimentos, hoje, eu posso também alcançar a pensão alimentícia que é devida e uma parte do salário para pagamento de pensões atrasadas. Eu já posso negativar no SPC o devedor de alimentos. Então, o que nós temos hoje é uma ampliação. A pensão alimentícia em si não houve substancial alteração, não. Ou seja, então, ela ainda continua do jeito que está, foram apenas, como a senhora disse, algumas inovações, atualizações, como, por exemplo, essa que, se não pagar, já vai para o SPC. Isso. Aí tem que ficar quanto tempo atrasado para ir para o Serviço de Proteção ao Crédito, doutora? Veja bem,
de um modo geral, as pessoas costumam dizer, vamos executar os 3 meses, só vai para a cadeia pelos 3 meses. Não é bem assim. Se atrasou 1 mês, ao final do primeiro mês, o alimentando, que é a pessoa que necessita dos alimentos, já pode executar. E já pode ser negativado se não houver pagamento. A pessoa é citada para pagar, provar que já pagou ou comprovar que não pode pagar. Digamos que você, devedor de alimentos, quando é intimado para fazer esse pagamento, você comprova que está no hospital. Sim. Num leito de hospital, incapacitado para o trabalho, sofreu algum... Você não pode pagar. Evidentemente que a lei é cega, mas não é nem injusta. Então, são essas as 3 hipóteses. Se você não vai adimplir nenhuma delas, você irá sofrer as consequências da execução de alimentos. Tá vendo quando a senhora está aqui que a senhora faz? Já tem ligações aqui. É a Maria, do Conjunto Palmeiras, é isso? Oi, Maria, bom dia. Alô? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Ô, Maria, eu vou pedir que você coloque a sua televisão no mudo, tá? E que você me escute, por gentileza, só pelo telefone. Você vai me escutar muito bem só pelo telefone. Vai lá, rapidinho. Colocou? Só não desliga para você ficar vendo a gente, ver como a gente está bonito hoje, né, doutora Ângela? Você tem alguma pergunta aqui para a doutora Ângela? Pode fazer, fica à vontade. É porque assim, doutora, o meu ex-marido, ele nunca deu nada pro meu filho. O meu ex-marido, ele nunca deu nada pro meu filho. Ele apareceu quando meu filho tinha 7 meses com a lata de leite. Hoje o meu filho tem 12 anos. Ele nunca me deu nada, eu sei onde é que ele mora, sei onde é que os avós moram, mas nunca me deram nada, nenhum deles. Como é que eu faço para mim poder tentar receber alguma coisa, porque eu sei que ele tem direito. Entendi. Maria, muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? Doutora? Bom, veja bem, ela não falou se este garoto era reconhecido, registrado ou não. Ela está na linha, Maria? Será que ela está na linha? Sim. Ele é registrado o nome do pai? Oi? O seu filho tem o nome do pai na certidão? Ah, caiu. Mas vamos Me deixa dar duas respostas. Pronto, vamos lá. Se esse garoto não é registrado em nome do pai, ou seja, ele não reconheceu a criança, ela primeiro vai ter que entrar com a investigação de paternidade. Certo. Okay? É o exame de DNA. E se ele não aceitar, existe já uma jurisprudência no sentido de que a recusa injustificada é prova contra ele. Se não quiser fazer, vamos fazer por prova testemunial. Não é só o DNA que hoje comprova, que hoje não, que sempre comprovou a existência ou não de uma paternidade alegada. Mas digamos que ele seja, sim, reconhecido, registrado em nome do pai. Se for, ela já esperou demais. A paciência passou de todos os limites. 12 anos, acho. Tem 12 anos, desde que a criança nasceu, que foi registrada, ela já poderia sim ter buscado ação de alimentos contra o pai. Sabe onde ele mora, por que não entrou, eu não entendo. Maria, se esse garoto tem reconhecimento do pai, vai amanhã, procura a Defensoria Pública, entra com a ação de alimentos. Se o garoto não é reconhecido, entra amanhã com a investigação de paternidade e depois com a ação de alimentos. Doutora, chega uma outra pergunta aqui. Amanhã é sábado, né? Então, segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Segunda-feira, mas vá lá. Doutora, chega uma outra pergunta aqui, de o seguinte, não me deram o nome aqui, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Obrigado a você que está ligando. Continue ligando aqui, porque eu estou recebendo aqui a doutora Ângela Sobreiro, ela que é juíza da Vara da Infância. A gente está falando sobre pensão alimentícia. As nossas linhas estão aguardando a sua ligação, tá certo? Chega uma pergunta aqui dizendo o seguinte, quando realmente a mãe ou a mãe não coloca o pai na justiça, mas ele paga sem ser judicialmente. Porque quando você pede a pensão, como a senhora já falou aqui, daqui a pouco também vai dar mais detalhes, ainda atualizar essa informação, é colocado valores e tudo, daqui a pouco também a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas, quando ele paga, mas a justiça não sabe, depois de repente se casa de novo, como foi a pergunta, e aí a mulher vai no juizado e diz assim, olha, ele nunca pagou pensão, e aí, como é que se faz para provar? Veja bem, a questão aí do antes independe de prova, porque a justiça não vai alcançar aquele período em que, por exemplo, essa senhora, a dona Maria, que acabou de conversar, 12 anos, segundo ela, o pai não dá nada, mas ela nunca procurou a justiça. A justiça não vai poder obrigar nada do que houve antes de ser procurada. Esse período pretérito é como se a dona Maria tivesse perdoado. E
Contra isso, nós não podemos fazer nada. Então, ele não tem que provar nada. Se, na realidade, houve um acordo comprovado, um acordo assinado perante a Defensoria Pública, perante os advogados, e esse acordo, mesmo que não tenha sido levado à Justiça, foi descumprido, pode ser executado. Hoje pode, pela nova lei. Está entendendo? Agora, se foi só na base do acordo verbal, isso não tem como executar. Não Então, tem que provar nada. Porque às vezes muitos pais fazem inclusive assim, ok, a gente se separou da atual esposa, mas não vão na justiça, mas dão lá Certo. a sua pensão. É bom sempre então dar um recibo, doutora? Sempre, Né? Tá aqui, eu tô dando aqui, porque assim, sempre. é sempre bom, a senhora já falou aqui, frisou, que essa pensão é dada para o seu filho ou seus filhos, não é para a esposa, para a educação, para a alimentação, para outras coisas, para o sustento, né? Exato. Então, se você realmente não for na justiça, não custa nada, dá o recibo referente àquilo. Ou faz um depósito bancário. Que aí você Além de ser seguro, o comprovante já é o seu próprio depósito, não é isso? Exatamente. Só À vontade. eu sou juíza da vara da família. Da família, deixa eu consertar. A senhora que manda. Muito embora ame a infância e A juventude, senhora que mas eu manda. sou da vara de família. Pronto, então eu vou apresentá-la novamente, doutora Não Ângela precisa. Sobreira. Ela é uma simpatia. Consertando, juíza da vara da família. Né? Isso. A doutora Ângela, tem muita gente também ligando para cá. Eu sei que depende de cada caso, a senhora já falou, porque a senhora, além de tirar as dúvidas, dá uma aula aqui pra gente. Mas eu vou lhe perguntar mesmo assim, falando sobre o seguinte, que tem gente que tem 2 empregos. E aí, como é que é feita a questão do valor dessa renda? Se é de um emprego só, se junta as 2 rendas, como é que é feito? Os alimentos, para serem estabelecidos, eles estarão subordinados a um tripé. O que é isso? A criança, digamos, o filho menor, ele não precisa provar que tem que comer. Não. A prova do filho já é feita pela própria natureza. É a necessidade do filho. Depois nós temos que ver a possibilidade de quem vai prestar os alimentos. Feita a análise da necessidade e da possibilidade, nós vamos para a proporcionalidade, que é o quanto eu vou estabelecer de pensão de acordo com o que precisa e o que pode ser pago. Tem duas verbas, dois empregadores, 2 fontes de renda, 3, 10, serão sobre as 3, serão sobre as 10. Digamos que fique estabelecido 10% sobre cada renda. E isso daria em torno, digamos, de R$1.000, somando os 10 de um e 10 de outro. Ah, mas eu não quero que vá para as 2 rendas. É um ajuste. Coloca-se lá, ele tem 2 rendas, mas o valor será de tanto e será descontado de uma renda só. Não existe nenhum impedimento, contanto que se faça apuração do total dos rendimentos. Aí, para onde vai descontar, ele escolhe. Ele escolhe, ou a parte por consenso, ou durante a audiência. Mas que vai ser retirado de todos os De rendimentos. todos os rendimentos. Recentemente nós tivemos um caso que chegou uma determinada pessoa, mas os meus rendimentos são de apenas, uma hipótese, R$4.000. Aí, muito bem, então se é de R$4.000, um filho só, vamos estabelecer quanto? Aí eu queria dar R$200. Evidentemente que não pode ser assim também. E aí a outra parte disse, não, esse rendimento é o fixo. Esta pessoa tem 8 imóveis alugados. Não, mas as casas são minhas. São rendimentos, aluguéis são rendimentos. Eu tenho que fazer o apanhado do total para estabelecer a pensão alimentícia do filho. Entendi. Chegou mais uma pergunta aqui, ela desligou a Maria das Graças do Barroso, não é isso, direção? Ela disse que o filho tem 24 anos, é isso? E faz faculdade ou ainda não? Só me tira a dúvida aí. 24 anos e faz faculdade, e o pai não quer mais pagar pensão porque ele faz faculdade. Veja bem, a lei de alimentos não estabelece uma data limite. É evidentemente que diz lá o filho menor. Se nós fôssemos pelo frio texto da lei, ao completar 18 anos, cessaria a obrigação alimentar. E aí vem, e se a criança tiver, o rapaz, a pessoa, o adulto, tiver problemas de saúde, continua a pensão. Se estiver fazendo faculdade, continua a pensão. Até que ano, então, eu vou ser obrigada? Até quantos anos? A jurisprudência estabeleceu um limite, que a pensão alimentícia cessará após a conclusão do nível superior ou ao ser completado os 24 anos, quem vier primeiro.
Então, se já completou 24 anos, em situações absolutamente especiais, continuaria a ser devido. Se já existe uma ação de alimentos, eu tive uma audiência esta semana neste sentido, porque lá nós trabalhamos com um pai e um filho. Nós não estamos trabalhando numa área criminal e nem numa área civil. Não é um contrato, é um laço de família. Ali existem emoções envolvidas. Então, não se pega uma pensão alimentícia que vinha sendo cumprida e se corta imediatamente porque a pessoa precisa se organizar. E no mundo que nós vivemos hoje, com a falta de emprego que nós temos, mesmo as pessoas que terminam a faculdade não saem imediatamente empregadas. Então, nós sempre conseguimos, por acordo, por obrigação, nunca. Entendi. Nunca. Boa. Temos mais uma ligação aqui para a senhora, doutora Ângela. É a Lorena, lá do bairro Benfica. Oi, Lorena, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo? Você tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui para a doutora Ângela? Fique à vontade. É porque eu já tenho 18 anos, sabe? Quando a minha mãe engravidou de mim, o meu pai, ele nunca foi presente, sabe? Ele nunca me deu nada, mas também a minha mãe não registrou com o nome dele. Eu queria saber se ainda eu posso fazer alguma coisa. Não, fica aí na linha. Você tem alguma pergunta que queira fazer para Só complementar a sua resposta, essa alguma coisa que ela quer fazer seria a respeito da paternidade ou de alimentos? Lorena? É pensão alimentícia, porque ele tem outras famílias, sabe? Tem 18 anos. Tem Não 18, liga pra mas não é mim, registrada. Tá Você tem fazendo 18 faculdade? anos, mas não é registrado no nome dele, não é isso? Isso. Você está fazendo faculdade? Não. Não. Terminou o ensino médio ou ainda está cursando o ensino médio? Tô cursando ainda. Em colégio público ou particular? Público. Público. Mais alguma pergunta? Que a senhora quer Não, fazer? não, obrigada. Obrigado, Lorena, veja bem. Você já tem 18 anos, você já não precisa mais da sua mãe para entrar com uma ação de investigação de paternidade. A partir do momento que o seu pai for citado, ele vai obrigatoriamente, se você for merecedora de ação de alimentos, por exemplo, estiver fazendo um curso profissionalizante, tem algum problema de saúde que necessite de uma assistência, você poderá ser merecedora de uma pensão alimentícia. Caso contrário, a tua idade, por si só, não te dá direito à pensão alimentícia, mesmo que ele não tenha te prestado esses alimentos anteriormente. Ok? Agora, hoje existe uma coisa, você disse, ele nunca me deu assistência. Vemos aí também o abandono afetivo, que é outra história. Mas para isso, primeiro busque a sua paternidade, busque o reconhecimento da sua filiação, ok? Entendi. Doutora, eu estou ouvindo aqui o telefone tocar, mas antes também chegou uma ligação, foge só um pouquinho do tema da pensão, mas Sim. pediram para me lhe fazer da questão da guarda compartilhada, Sim. né? Que, por exemplo, hoje alguns pais se separam e tem essa questão, ela pode até explicar melhor para a gente, é uma aula que ela dá aqui para a gente sobre essa questão da guarda compartilhada. Agora, se a gente vê, por exemplo, que a mãe ou quem mora junto, às vezes, com aquela mãe, vê que o pai, ele não tem, é irresponsável, às vezes não fica em casa, ou se separou por algum desse motivo, e assim, a mãe vê isso assim, olha, eu não creio que o meu ex-marido, ou com quem eu quero se separar agora, tenha responsabilidade de criar o meu filho. Ele não é um bom exemplo para o meu filho. Tem como você chegar até o juiz nesse caso, se você parece assim, olha, eu preferia que ele ficasse só comigo, não quero a guarda compartilhada. Eu sei que é cada caso, mas como é que funciona nessa questão? Olha, primeiramente eu gostaria de deixar muito claro que o mundo está mudando e às vezes até para melhor. Hoje nós vemos pais que, no caso de separação, ficam com os filhos. A mulher sai e o marido fica com os filhos. O que antigamente Isso se tem... dizia assim, se separa, o filho fica logo com a Era mãe, sempre, né? era pronto, era uma regra, era uma lei. E isso não tem acontecido mais com tanta obrigatoriedade. Agora, o que eu costumo dizer a respeito da guarda compartilhada é que ela ainda é um instituto desconhecido da maioria dos aplicadores do direito, até mesmo de nós juízes, porquanto é uma coisa que somente se aplica caso a caso e em situações específicas. Até porque, pelas suas colocações aí, a mãe chegar e dizer, olha, eu gostaria que ele ficasse comigo, eu tenho mais condições, o pai... Eu quero sempre esclarecer o seguinte, mãe não tem direito de ficar com o filho, pai não tem direito de ficar com o filho. O filho é quem tem todos os direitos, o pai e a mãe têm muita obrigação, muitos deveres. O filho tem todos os direitos de conviver com o pai e conviver com a mãe.
Evidentemente que se houver possibilidade de um compartilhamento de responsabilidades e obrigações para o filho, será muito melhor. Se não houver, nós vamos dar a segurança da criança num determinado espaço, num ambiente sob a guarda do pai ou da mãe e assegurar a esta criança, não ao pai ou à mãe, porque o direito não é deles, a convivência com aquele que não será o guardião. Antigamente era uma vez a cada 15 dias, não era normalmente? Era. Hoje nós já ampliamos isso. Nós já procuramos fazer com que o pai vá buscar no colégio 1 ou 2 dias por semana, com ele pernoite, passe férias, viaje, porque a criança tem o direito de conviver com ambos. Então, cada situação é diferenciada. E quanto mais especial for a situação, exemplo, a alegação de que o pai possa ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de drogas, ou a mãe, não é sempre o pai. Nós temos uma equipe interprofissional formada por psicólogos, educadores, assistentes sociais que farão todo um estudo do caso e trarão isso para nós juízes, para que nós possamos nos posicionar. Entendi, então está respondido. A nossa última ligação de hoje, eu gostaria de ficar com a senhora mais tempo, mas eu não tenho mais tempo, mas vou fazer atender a última ligação aqui, que é a Márcia, da Cidade dos Funcionários. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem com você? Oi, bom dia. Bom dia, doutor. Você tem alguma pergunta aqui para a doutora Ângela? Fique à vontade, Márcia. Pronto. Doutora, bom dia. Eu queria, na realidade, saber com a senhora o seguinte. Eu já sou divorciada há um pouco mais de 7 anos. E no momento em que foi feito o meu divórcio, até por orientação do próprio advogado, ele me orientou que no momento que nós fizéssemos, no caso, assim, fosse passada a obrigatoriedade para o pai, eu tenho 2 filhos, né, no caso, um menor e um maior de idade, ele pediu que, no caso, meu ex-marido ficasse responsável financeiro por toda a área educacional. Certo? Hoje em dia, o meu mais novo continua em escola, uma escola particular, e essa mensalidade é paga, pelo que me consta, pela família do meu ex-marido, e o meu mais velho, que hoje já passou de 21 anos, está cursando uma universidade pública, e ele acha que pelo fato do mais velho já estar numa universidade, principalmente sendo pública, ele não tem mais a necessidade de ajudá-lo financeiramente, mas a gente sabe que, mesmo sendo uma universidade pública, existem os custos, né? E esses custos, eles ficam muito pesados para mim, porque eu tenho, os 2 dependem de mim ainda. Então, eu queria saber com a senhora como é que funciona em relação a isso na justiça, porque quando nós nos separamos, ele acordou comigo que daria essa assistência aos meninos. O mais novo, como eu falei, continua tendo essa assistência, mas hoje ele se encontra desempregado, né? Fica a maior parte do tempo em casa e assim, como se ele não quisesse realmente trabalhar para não ter a obrigatoriedade de ter que assumir esses compromissos. Tanto que o meu mais novo, hoje em dia, a escola dele é paga pela família dele. Então a minha pergunta é essa, exatamente, se esse meu mais velho, que se sente um pouco lesado, né, prejudicado em relação a isso, porque a senhora sabe que, mesmo sendo uma universidade pública, existem custos, né, que não são poucos, logo ele passa o dia inteiro. Então, assim, qual é o direcionamento, qual é a orientação que a senhora me dá em relação a isso? Pergunta, Márcia. Você quer fazer alguma pergunta, doutora? Não, é só uma pergunta, Márcia. Esse acordo que você me disse que foi posto no seu divórcio, está lá no termo da sentença? Está lá no termo de audiência? Isso, no acordo, está sim. Nesses termos, ele ficaria responsável pela educação dos filhos? Exatamente, por toda a parte educacional. Ok. Márcia, né? Isso, Márcia. Márcia, Isso. veja bem, você é portadora de um título executivo. Se ele não está cumprindo, ele já se tornou devedor desde há muito tempo, de ambos os filhos. O fato do seu filho mais velho estar cursando uma faculdade pública não exonera em absoluto, porque não precisa só do ensino público. Ele precisa da condução, da alimentação, ele precisa de uma série de coisas, apostilas, evidentemente. E o menor também. A forma do acordo é que eu não aconselho muito. Ele fica responsável por todas as despesas educacionais. É um pouco complicado na hora de dizer quanto ele está devendo por mês para a gente executar. Mas isso não significa dizer que ele está exonerado, não. Eu aconselho a senhora
a imediatamente procurar um advogado, se puder pagar, ou um defensor público para fazer a execução dos alimentos. A senhora só vai poder, pelo rito da prisão, as 3 últimas parcelas que estão atrasadas. Todas as outras serão pelo rito da expropriação. O que é isso? Penhora. Penhora sobre o que ele tiver, sobre salário se ele tiver, mas o importante é tomar uma providência imediatamente e, tornar líquido esse débito hoje existente. A senhora me disse, ele está desempregado. Desempregado não significa que não esteja trabalhando na informalidade. Ele deve estar vivendo, fazendo bicos, como a grande maioria dos autônomos que aparecem na justiça. E se ele realmente não pudesse pagar, deveria ter ido à justiça pedir uma revisão dessa pensão. O meu conselho é, imediatamente procure a justiça e execute. Márcia, muito obrigado pela sua participação. Doutora, muito obrigado. A direção está me dizendo aqui que os telefones não param, mas infelizmente a gente tem que ir para outros assuntos. É sempre um prazer, O prazer Léo. é todo meu. Muito obrigado. Eu queria aqui agradecer em público sempre a sua disponibilidade e atenção obrigada. com a nossa equipe. Muito obrigado Muito mesmo. obrigada a você. Não demore a voltar, por favor. Oh, basta convidar. Então já está convidada. Ó, eu conversei aqui com a doutora Ângela Sobreiro, ela que é juíza da vara da família, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco eu vou conversar com a Lorena Belo, do TRE, que você vai tirar todas as dúvidas. O que é que você pode ainda ligar para o TRE? O que é que você pode ainda fazer? No próximo bloco, é já já.